Aqui há Romanos. O podcast que fala de costumes da Roma antiga que resistem até aos nossos dias. Então, bom dia, eu sou Inês Viegas, gestora e coordenadora do projeto da Lisboa Romana, Felicitas e o Léo Lisipo, e quero desde já agradecer aos dois convidados que aceitaram este desafio de vir falar sobre este tema tão aliciante que diz respeito à gastronomia romana. O chefe André Magalhães e o professor Rodrigo. O chefe André Magalhães é o taberneiro-mor da Taberna da Rua das Flores, em Lisboa. Foi durante 5 anos chefe da cozinha do prestigioso restaurante do Clube dos Jornalistas. Possui uma pós-graduação em Ciências Gastronómicas e dá aulas no mestrado de Ciências Gastronómicas da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E muito interessante também, que eu vi nos seus dados biográficos, que é recoletor de produtos silvestres e mariscador, sendo um defensor dos produtos sustentáveis e da vida rural. O professor Rodrigo Banho da Silva é doutorado em Arqueologia, professor doutor na Faculdade de Ciências Sociais Humanas, investigador no CHAM e arqueólogo local do Departamento de Património Cultural, entre outras coisas, um excelente investigador e professor. Pegando aqui já nos recoletores e nos produtos silvestres, e pegando também nas fontes que chegaram até nós, em que podemos saber alguma coisa sobre a gastronomia romana, podemos falar do livro do Apícios, que é um grande compêndio de receitas culinárias da Roma Antiga. A arte também nos fornece igualmente alguns dados pela análise em mosaicos, em pinturas murais, nas cerâmicas, nas ânforas, que havia restos nos ossos, nos tecidos, que são feitas as análises físico-químicas, e também agora com o grande complexo de Troia e de outras escavações que têm sido feitas, em que é possível saber já alguma coisa sobre a alimentação, muita coisa sobre a alimentação dos romanos. Por isso eu lanço aqui já uma pergunta ao chefe André Magalhães, que é: o que é que nas vilas romanas era produzido, associado aqui à alimentação também deles, que eu sei que é uma questão que gosta muito. Sim, ou seja, dentro das fontes documentais disponíveis, nós conseguimos perceber que eles produziam com certeza cereais e, portanto, a gama de cereais do trítico, o trigo, o centeio, a cevada, a espelta, sabemos, e porque se encontraram restos destes cereais em escavações, sabemos que as hortas teriam as cenouras e as xarovias, que teriam as alfaces, teriam as brássicas, as couves. Muitos legumes também. Os nabos, eles fazem inclusivamente diferenciações de tipos de nabo que nós agora hoje em dia já não fazemos. Existe uma paleta bastante interessante e bastante vasta, quer dizer, dos produtos tradicionais e endógenos da Europa e alguns do Oriente, existem bastantes. Depois, nas frutas, os pomares romanos tinham as peras e as maçãs, etc. Tinham o cidrão, não tinham os limões que chegaram já durante o Império, mas tinham os cidrões. Portanto, há toda uma paleta de produtos muito vasta e interessante. Também nas carnes, Rodrigo, não sei se queres falar, professor Rodrigo, relativamente às carnes variadas, o leitãozinho, não é? Sim, está documentado justamente a criação de vários tipos de animais. Nós sabemos, inclusive, pelos estudos da zooarqueologia, portanto a arqueologia dos animais, que há uma melhoria na criação das espécies, ou seja, o gado, vaca, ovelha, cabra, aumentam em termos de porte. Os animais são os mesmos, mas, portanto, há cruzamento no sentido de aprimorar as qualidades do gado para abate. E no caso do porco, nós temos documentado arqueologicamente no Alto Alentejo a criação de porcos que foram abatidos em terra-idade
e que mostravam as marcas de corte, os ossos, as marcas de corte, portanto, o consumo daquilo que nós hoje chamamos um leitãozinho. Sim. E chefe, fala-se muito, aliás, está a ser feita uma reprodução o mais próximo possível do que os romanos tinham, que é o garum, os molhos, o garum, o alé, que era um verdadeiro pitel e que eles usavam em todos os pratos, desde as entradas até às sobremesas, eles usavam esse produto os pratos eram mais confeccionados de forma criativa, digamos assim. Eu sei que o chefe também tenta reproduzir e tem um prato especial reproduzido em homenagem à gastronomia romana. Quer-nos falar desse projeto? Sim, eu desde há muitos anos que me dediquei, ou seja, por curiosidade, comecei a ler e a aprender sobre o garum e comecei a fazer garum no início dos anos 2000. Portanto, na altura em que não se falava muita coisa, comecei a fazer garum em casa, etc. No Clube dos Jornalistas, aprimorámos e aprofundámos a coisa de 2005, 2006. Inclusive, na altura, uns anos depois, veio uma equipe da NHK, da televisão japonesa, fazer uma reportagem que eles ficaram muito, muito intrigados e fizeram um ângulo em que comparavam os garums romanos com os molhos de peixe do Sudoeste Asiático. Foi muito interessante e a partir daí fui efetivamente desenvolvendo diferentes técnicas, fazendo diferentes abordagens, usando diferentes produtos e a gama digamos, de condimentos da família do garum e da moria, as salsamentas também é vastíssima e, portanto, dá pano para mangas e nós podemos passar a vida inteira a experimentar isso. Inclusivamente, portanto, o garum, depois o alec, que é uma espécie de um subproduto, que é uma pasta mais densa. Nós podemos, hoje em dia, integrar o alec numa série de coisas. Eu faço, por exemplo, uma manteiga com alec, que fica com uma textura incrível. Depois, nas morias, portanto, que nós temos, que são as salmouras compostas, inclusivamente há morias vegetarianas, veganas, que se podem fazer hoje. Portanto, no fundo, há garums que são de vegetais. E tudo isto nos atira depois para a abordagem científica que permite que se expanda, digamos, o âmbito da utilização dos garums na gastronomia. O famoso restaurante Noma, por exemplo, em Copenhaga, tem um departamento de investigação e desenvolvimento em que um cientista americano que trabalha na cozinha de laboratório deles tem vindo a fazer garums de tudo e mais alguma coisa e os garums mais interessantes são na realidade os vegetais hoje em dia. Sim. Aqui temos falado muito que o garum tem uma base, é feito com os intestinos dos peixes, da cavala, do atum, sobretudo da sardinha, não é? E que é macerado ao sol. Sim, esses garums originais, para esses garums originais era importante usar a flora intestinal e digestiva dos peixes, porque tinham enzimas que permitiam exatamente que depois se complexificasse o desenvolvimento de sabores e de aromas, etc. Era isso que tornava os garums tão exuberantes. Hoje em dia é possível utilizar outras enzimas também vegetais que permitem conseguir o mesmo efeito, mas na realidade descobriu-se recentemente que eles já faziam garums a partir de pães que se deixavam quase apodrecer, ou seja, eles conseguiam que pão bolorento com água e com sal desse também garums vegetais já na altura, que era uma coisa que era muito interessante. Portanto, tem pano para mangas em termos da família dos garums e das salsamentas. Eles também usavam muitos a pimenta, a canela, Sim, há um tráfico de especiarias de Oriente para o Ocidente muito intenso. Tão intenso que o primeiro e grande imperador romano, o imperador Augusto, aumenta a taxação justamente do comércio na fronteira do Egito com o Mar Vermelho, para onde elas fluíam, porque os gastos eram tremendos em sedas, que não tem nada a ver com a gastronomia, mas sobretudo em pimenta. E arqueologicamente nós também vamos descobrindo um bocadinho disso quando temos a sorte de encontrar realidades que permitem ser estudadas de um ponto de vista analítico, nomeadamente
a presença não só de pimenta, mas também de ópio como condimento em paragens tão distantes como a província da Britânia, que é uma, digamos, uma província digamos, mais periférica relativamente a um centro que era a própria Roma, não é? E portanto sim, eles utilizam intensivamente a pimenta. Então estamos estado aqui a falar um bocadinho sobre a comida e vamos falar da bebida. Nós sabemos todos que eles bebiam vinho, e um vinho também quente. Sabemos que exportavam e importavam, nomeadamente da Gália, algum vinho, e bebiam bastante nos seus banquetes. Chefe André, quer... Os vinhos, tal como a comida, eram muito condimentados, não era? E nós sabemos hoje em dia que muitos eram condimentados exatamente porque as especiarias e os temperos ajudavam a esconder alguns defeitos dos vinhos. Não havia mecanismos de estabilização dos vinhos que nós temos hoje em dia, mas sabemos perfeitamente que eles já usavam os sulfitos, ou seja, já usavam o enxofre como conservante, o que prolongava a vida útil dos vinhos, mas também sabemos que o transporte dos vinhos em ânforas, etc., não era, quer dizer, não garantia que o produto se conservasse da melhor maneira. Portanto, os vinhos muitas vezes eram não só condimentados, mas também diluídos com água. E isto é uma prática que se arrastou até à Idade Média. Portanto, a prática de manipular ou de digamos, destemperar os vinhos e depois de lhes adicionar as especiarias e condimentos. Era um consumo diferenciado, não era? Era, e outros vinhos consumiam-se também para fins medicinais. Portanto, os hipocrás, a família dos vinhos hipocrás era uma família de vinhos que tinham virtudes medicinais e que eram feitos especificamente para isso. Mas o professor saberá completar. Digamos que há muitas produções de vinhos no território do Império Romano. A região do Olicipo teve uma importante produção de vinho, porque nós conhecemos as ânforas, portanto os envases, muito presentes, por exemplo, na zona de Sevilha, mas depois em muitas outras paragens também, até à Germânia Inferior, portanto à zona da atual, neste caso, da atual Bélgica e da atual Holanda. Mas justamente o consumo dos vinhos, o facto de se produzir vinho em Olicipo, não impedia que se importassem vinhos de outras paragens, e é muito comum nos contextos arqueológicos lisboetas nós encontrarmos exemplares de ânforas que outrora envasaram vinhos importados do sul de Espanha, importados da Gália, importados também da Península Itálica. Devo dizer, aliás, que o vinho talvez mais famoso na Antiguidade, que era o vinho fabricado na zona da Baía, portanto da Campânia, da Baía de Nápoles, que era o Falerno. Digamos que foi um vinho que foi intensivamente importado para esta região quando dos momentos iniciais da conquista, porque justamente, apesar de haver produção de vinho local, esse vinho tinha o efeito psicológico de ligar os soldados que estavam deslocados neste extremo do Ocidente peninsular à sua terra natal. Portanto, a questão do palato não é apenas uma questão não é uma questão de sumenos, é uma questão psicológica muito importante. E fazendo aqui a extrapolação do paralelo com a época já contemporânea, é isso que justifica que, por exemplo, os soldados americanos na Segunda Guerra Mundial fossem portadores do chocolate, do candy bar, ou que os nossos soldados da Guerra Colonial tivessem garrafões de Tintol no mato em África, não é? Quer dizer... Exatamente. E, portanto, quando olhamos para estes consumos, temos de pensar nos vários aspectos que podemos explorar sobre eles, quer aspectos psicológicos, quer aspectos estritamente gastronómicos de provas de vinhos. Há um contexto também espetacular, ainda há bocado me lembrei dele a propósito do ópio, porque foi nele que apareceu em Leicester, no Reino Unido, que é um contexto excepcional. Portanto, um vendedor de comida de rua que teve um dia mau e, portanto, o carrinho deve ter caído e partiu-se tudo. Partiram-se as louças com que ele servia os seus clientes, partiram-se as ânforas, e justamente é muito engraçado ver que tinha 3 tipos de ânforas para vinho,
portanto andava a servir 3 tipos de vinhos, um vinho hispânico, um vinho gaulês e um vinho italiano, na rua, em Leicester, no século I, início do século II. Sim, então, e esta curiosidade que todas as pessoas normalmente manifestam, que é como é que eram os banquetes, como é que eram as refeições dos romanos, como é que eles comiam, utilizavam talheres ou não, fala. Nós temos um bocadinho a tendência para enfiar dentro de um saco muito grande, por um lado, 1500 anos de história. Evidentemente que um romano do século IV a.C., lá na Itália, não comeria como um romano do século IV depois de Cristo. Isto por um lado. Por outro lado, quando nós imaginamos os romanos, o nosso imaginário é logo atraído para os banquetes, para as orgias, para essas coisas. E havia diferenças, não é? Entre as classes sociais. Que com certeza terão sido fantásticas para as pessoas que os experienciaram, mas a maioria das pessoas, de facto, não comia assim, e temos de pensar nos romanos das várias classes sociais. E os romanos, digamos, o termo é um bocadinho impreciso e incorreto até, uns romanos de classe média aqui em Lisboa comeriam normalmente 3 refeições ao dia. As pessoas mais comuns, a grande maioria delas, não é possível que muitas delas não comessem em casa, ou seja, eles têm um intenso hábito de comer na rua, naquilo que se chamavam tabernas. Taberna é um termo latino, o latim é muito polissémico, portanto taberna significa loja, basicamente. Não significa a nossa taberna, mas ficam justamente a nossa taberna por aí, onde servem petiscos, onde servem vinhos, onde servem umas comidas, onde se engana um bocadinho a fome durante o dia-a-dia. Só para se ter uma ideia, e é o caso onde nós podemos estudar, porque temos as condições ideais, uma cidade como Pompeia, que é uma cidade riquíssima, onde não há pobres em Pompeia. Em Lisboa haveria com certeza, mas em Pompeia não havia. Mas só em Pompeia existiam 147 lojas onde se poderia comer. Portanto, não direi que Lisboa tivesse tantas, mas algumas tinha que ter, com certeza. Sim. E serviria. Chefe, o prato que há pouco estava a falar, que é uma sardinha alfacinha, foi criada pelo chefe, e o chefe criou-a de forma a que as pessoas o pudessem comer com as mãos, que era o que os romanos faziam. Quer-nos falar desse? Claro que sim. Foi uma brincadeira. A taberna é um bocadinho um espaço de liberdade em termos de criatividade, porque nós não temos menus fixos, temos uma ardósia em que escrevemos o que vamos cozinhando e propondo às pessoas. E claro que há uns pratos que têm mais sucesso e que fazem mais sentido e que permanecem. E a sardinha alfacinha foi um desses. E, portanto, na altura das sardinhas, é uma espécie de um prato de homenagem à cidade de Lisboa, que é uma cidade pela qual eu nutro uma paixão grande, apesar de ter nascido em Luanda, em Angola, mas sinto-me alfacinha de alma. E então fiz justamente um prato que transporta, digamos, a história, porque Lisboa sempre foi uma cidade muito cosmopolita, muito aberta às influências de fora, e então este prato é um coração de alface que é temperado com uma vinagreta que leva garum e que leva azeite português e que leva um vinagre de vinho muito velho. E depois leva uma sardinha que é também levemente decorada com garum e que depois é levemente digamos assada com uma sardinha. E efetivamente come-se, agarra-se no pedaço quase como se fosse um sushi e come-se assim à mão. Como eles faziam, não é? Como eles faziam. Isto é outra coisa que, como o professor estava a dizer, nós tentamos sempre pôr tudo no mesmo saco e fazer uma compressão histórica dos hábitos dos romanos. Imaginamos efetivamente banquetes e orgias, mas eles eram muito sofisticados na maneira como comiam, eram muito exigentes, gostavam de variar muito a alimentação. Temos que fazer honra aos gregos, porque foi pelas colónias gregas do sul de Itália que entraram algumas das sofisticações culinárias romanas, mas dentro desse universo de diversidade, de sofisticação, porque eles cultivavam isso no seu modo de vida cotidiano, comia-se com as mãos. Portanto, e vemos também
mosaicos, aquelas descrições dos simpósia e dos encontros em que os homens estavam são as coisas que nos são. Há muitos livros em Conímbria que mostram uns ratinhos que estão no chão a comer os restos das coisas que vão caindo do consumo. Eles atiravam os ossos que consumiam para o chão, etc. E havia escravos que estavam ali, que limpavam, e havia cães que comiam, os cães de estimação que comiam o que as pessoas deitavam para o chão, etc. Portanto, era uma sofisticação que não é propriamente comparável à sofisticação contemporânea, não é? Era assim uma coisa entre o rústico bárbaro e o refinado, não é? Sim, comiam deitados, não era, Rodrigo? As elites comiam deitadas. Em algumas destas lojas mais requintadas também havia leitos. Os reclínios, não é? Exato, os clini, portanto os leitos para as pessoas comerem deitadas. O que era mais transversal era justamente a questão da mesa, que é muito tipificada. Nós temos-las em prata, nós temos-las em mármore, nós temos-las em madeiras mais simples, mais complexas, que eram pequenas mesas com um tampo circular, com 3 pés, onde se punham os recipientes para disponibilizar a comida. E foi justamente numa conferência das nossas atividades do projeto de Lisboa Romana que a professora Carmen de Coimbra chamou a atenção para isso, que é muito engraçado, porque nós ainda hoje em Portugal utilizamos um termo absurdo, paradoxal, vamos pôr a mesa, vamos tirar a mesa, mas a mesa nunca saiu do mesmo sítio. E justamente isso vem-nos de época romana, porque punha-se a mesa, ou seja, a mesa era preparada, essa pequenina mesa, dispunham-se os alimentos em cima e depois era transportada para a sala ou para o compartimento onde se ia tomar a refeição. As refeições, chefe, eram normalmente, terminavam com queijo, porque eles também comiam o queijo, e com uvas e figos, etc. Quer-nos falar desta vertente? Nessa sofisticação que estávamos a falar há bocado, ela podia ser praticada, e vemos isso ainda pela nossa dieta contemporânea mediterrânea, que ela podia ser praticada de uma maneira frugal e por todas as classes sociais. Portanto, em função do poder de compra, eles poderiam escolher produtos mais ou menos valorizados, sim. Mais ou menos acessíveis, mas é verdade que na dieta que se praticava, eles tinham bastante diversidade de produtos. Não sei se tinham a mesma sequência de ingestão dos produtos que nós temos hoje em dia, mas sabemos que fazia parte da refeição o consumo, quer dizer, para além do panis e dos condutos, havia fruta e muitas vezes queijos quando o queijo estava disponível, mas também sabemos que há zonas do Império em que não era possível sequer produzir queijo, porque não havia nem abundância de leite, nem condições climáticas para produzir queijo. Também sabemos que caracteristicamente os romanos eram os grandes mercadores de alimentos e, portanto, havia grande tráfego de alimentos que iam parar às 4 partidas do Império, mas havia algumas em que não havia condições para ter alguns ingredientes. Sim. Passando agora um bocadinho para a contemporaneidade, os chefes hoje em dia sentimos essa reaproximação à forma de cozinhar e usando os mesmos produtos que os romanos comiam. E replicam, tentam reproduzir, até com garum e com ale. Porquê que isto está a acontecer? Porquê que há este interesse? Eu sei que nós todos sabemos que os romanos estiveram aqui muitíssimos anos, não é? E deixaram os seus vestígios, e portanto, mas há aqui uma modernidade que se também traduz na confecção dos pratos. É verdade. Eu tenho sentimentos divididos em relação a isso, porque por um lado nós nunca tivemos acesso tão grande à informação como temos hoje, e à disseminação do conhecimento, mas por outro lado, através dos meios modernos, das redes sociais, etc., nós somos muito mais permeáveis e contamináveis
por determinadas influências, e toda a gente é muito passível de ser influenciado por estes novos agentes de influência, e não quero passar a redundância, os tais influencers digitais, etc., que passam a vida digamos, a bombardear-nos com informações e com tendências, etc. E tal como, sei lá, na moda e etc., também na cozinha nós estamos muito permeáveis a tendências e a esse tipo de influência. Cada vez mais. Uma dessas influências tem a ver com a moda das fermentações, que é uma espécie de conciliar a divulgação do conhecimento científico dentro das cozinhas com sofisticar a oferta do que está também agora na moda no fine dining, que são os menus de degustação. Portanto, são muitas, uma sequência grande de vários pequenos elementos que as pessoas vão consumindo ao longo de uma refeição, que eu agora até acho que já são demasiado, porque se em Roma as pessoas passavam 5 ou 6 horas reclinadas a comer, agora é um bocadinho uma seca nós às vezes assistirmos ao circo, à parada de truques culinários que as pessoas nos vão pondo na mesa, etc., com o maior respeito que eu tenho pelos meus colegas que praticam o fine dining, etc. Mas a verdade é que há muita gente que faz isto por mimetismo e sem conhecimento de causa nenhum. O fulano de tal na Dinamarca tem uma técnica não sei o quê que pôs no Instagram, e vem um maduro aqui não sei quantos e faz uma coisa parecida. Cometem-se grandes disparates e fazem-se grandes parvoíces nessas reinterpretações. Portanto, eu acho que é muito importante, sim, que se faça divulgação de conhecimento, mas também que se saiba o que é que se está a fazer e que não nos atiremos para fora de pé, o que acontece muitas vezes também na criação gastronómica. Portanto, é efetivamente interessante assistir ao interesse crescente de alguns jovens cozinheiros pela conciliação da ciência e com o conhecimento culinário com a criatividade, mas por outro lado também é importante que nós conheçamos as bases, não é? E que nós saibamos o que é uma alface, e não que compremos as alfaces calibradas pelo mini alfaces do tamanho certo no fornecedor, não sei quanto, por telefone. É importante pôr a mão na terra, é importante ir à horta, é importante provar os produtos antes de os encomendar e por aí fora. Sim. Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa sobre isto? Não, nada. Eu acho muito interessante essa retoma, e é um fenómeno internacional. O Licipo produz garum, Cádiz já o fazia, na Itália também se produz garum, e passinho a passinho, de repente, por exemplo, o garum, que era tão apreciado e tão importante e que nos legou tantos vestígios, está a voltar à moda, isto independentemente de ser bem ou mal adaptado. Não, eu acho fantástico. O Cádiz teve um agente fortíssimo de divulgação, que é o chefe Angel León, que em Espanha é conhecido como o chefe do mar, que é um tipo que está por trás justamente do revivalismo de algumas práticas antigas de conservação e transformação de pescados, e nós aqui em Lisboa, com esta tradição, temos a possibilidade e a oportunidade de também avançar e digamos, de trazer à baila de novo este interesse, e há alguns que o praticam e muito bem. Eu encorajo o máximo que as pessoas o façam, e com os meus colegas sempre estive aberto a ajudar e a divulgar a coisa, ou a ajudar nos processos de fazer nas nossas cozinhas, que inclusive hoje em dia nós conseguimos acelerar o processo de produção dos garums. Eu tenho uma maquineta que permite fazer garums rápidos numa semana e tal, portanto, mas isto obviamente vem do avanço no conhecimento científico e da partilha de informação interpares. Eu acho que isso é absolutamente essencial, mas é preciso fundamentar essa utilização. Era interessante fazer workshops para o público em geral, que se inscrevesse, claro, e que pudessem saber como é que deviam utilizar o garum com os produtos que consomem, que utilizam, não é? Os alimentos
condimento fantástico, e existem alguns já portugueses disponíveis também no mercado, que eu acho que é muito interessante. E na realidade nós temos o paralelo contemporâneo com os molhos de peixe do Sudoeste Asiático, que têm até organometricamente similaridades, e portanto poderíamos perfeitamente, em certos casos, substituir a utilização dos molhos do Sudeste Asiático por garum e ver qual é a diferença e ver quais são os comportamentos diferentes, etc. Eu pergunto se querem acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa que acham interessante e que não abordámos. As conversas são como as cerejas. Eu acho que nós podíamos ficar aqui imenso tempo. Eu gostava, este diálogo com o professor, eu agradeço, e acho que é um privilégio podermos falar. É mútuo. Eu gostaria, e poderíamos, acho que ficar muito mais tempo a falar sobre isto, e se calhar um dia destes podemos ir comer um petisco e todos e prolongar a discussão. Sim. Ou talvez até no âmbito das vossas atividades nós tivéssemos um dia. Nós estamos neste momento a envolver os futuros chefes, cozinheiros, que estamos a trabalhar com as escolas de hotelaria, em que os desafiamos, fazendo uma palestra com os professores que convidámos para apresentarem, ou se falarem um bocadinho sobre a gastronomia romana, com base no Apícios e outros, que já está traduzido também para português, e depois os alunos reproduzem uma refeição romana com base naquilo que aprenderam e que investigaram. E estamos agora com a escola de hotelaria, estamos a correr algumas escolas, e é muito interessante, por isso é não só ir às escolas, não é? Divulgar mas com base científica, como estava a dizer. É curioso, e o termo é atrevido e pode ser incorreto, que estejamos a retomar este interesse sobre a gastronomia romana numa época em que se fala muito em cozinha de fusão. Quando quer dizer, se alguém praticou cozinha de fusão, foram eles que conseguiram juntar desde a Mesopotâmia até o Atlântico tradições gastronómicas diversificadíssimas, produtos diversificadíssimos, e divulgar e permitir que populações da Gália do Norte provassem vinho, que nunca tinham provado vinho, até acederem aos vinhos gregos e romanos. E portanto é muito interessante esta fusão, criação e retoma. Eu nas minhas aulas de ciências gastronómicas dou uma cadeira que se chama Gastronomia e Produtos Tradicionais Portugueses, mas para contextualizar começo sempre por falar nos romanos, porque os romanos foram os primeiros a ter denominações de origem, ou seja, eles valorizavam os produtos falando da origem dos produtos, ou seja, o garum da Lusitânia era valorizado porque era da Lusitânia, não é? O vinho da Gália, e portanto foram eles os primeiros a atribuir valor e a valorizar as denominações e as origens dos produtos. Isso também mostra o quão eles davam valor aos prazeres da mesa. Sim, não é? sim. Então eu acabo por vos agradecer ao chefe e ao professor Rodrigo. Foi muito interessante esta conversa, e fico por aqui. Muito obrigado por me terem convidado. Foi um prazer. Obrigada. Surgiram outras oportunidades. Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o 10º aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia e genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques. Terracque protega somnis, et de pulsis vitae procellis, salutare